Olá, meus caros amigos. Estou aqui retornando agora para tratar do crime de excesso de exação, tipificado no artigo 316, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. O crime de excesso de exação ele tem como objeto da proteção jurídica, aliás, na verdade, não apenas um, mas mais de um objeto da proteção jurídica. Dá para dizer que, em caráter primário, nós podemos proteger aqui, nós temos como objeto da proteção aqui, a administração pública, especialmente a relação que ela estabelece, a administração pública com o contribuinte, e a proteção, neste caso, do contribuinte, do arbítrio da administração pública no que tange à arrecadação de tributos e de contribuições sociais. E, secundariamente, então, dá para dizer que nós temos como proteção também o patrimônio do contribuinte e mesmo a imagem do contribuinte, conforme nós veremos aí na sequência. O excesso de exação, na sua forma simples, que está tipificada no parágrafo 1º do artigo 316, na verdade contempla duas formas de conduta. Uma primeira conduta, ela está consagrada aqui pelo ato de exigir, o funcionário da administração tributária, exigir. E o exigir, que é o verbo nuclear, embora ele não esteja no infinitivo, como é de costume, mas ele é, sem dúvida alguma, o ato de exigir, a ação central contida na primeira conduta aqui do parágrafo 1º do artigo 316. Então, exigir o funcionário público tributo ou contribuição social que ele, funcionário público, sabe, ou pelo menos deveria saber, ser indevido pelo contribuinte. Então, quando o funcionário público ele exige, e exige então de uma forma indevida, do contribuinte um tributo ou uma contribuição social que ele, funcionário público da administração fazendária, tributária, que ele sabe ser um valor indevido por este contribuinte. Como é que esse valor que ele sabe ou que ele pelo menos deveria saber, dada exatamente a sua condição funcional? Como é que o funcionário público vai saber ou vai pelo menos dever saber que esse tributo é indevido? Primeiro, quando não há previsão legal para esse tributo ou essa contribuição social que esteja sendo cobrada. Ou quando ele sabe, por exemplo, que o contribuinte já a quitou e quitou na sua integralidade. Ou ainda, um outro exemplo, quando ele sabe que aquele contribuinte, naquelas circunstâncias, é isento do pagamento daquele tributo, daquela contribuição social. Então, em linhas gerais, essa primeira conduta, toda vez que o funcionário público da administração tributária, ele entender, melhor dizendo, ele exigir indevidamente do contribuinte um tributo ou uma contribuição social que ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que não é devido, ele está praticando, então, a primeira forma de excesso de exação. A segunda forma contida no parágrafo 1º, a segunda conduta contida no parágrafo 1º, diz respeito ao emprego de meio vexatório ou meio gravoso na cobrança de um tributo ou de uma contribuição devida. Então, está ali decorrente do núcleo empregar. Também não está no infinitivo, mas é a ação central caracterizadora desta segunda conduta preconizada pelo parágrafo 1º do artigo 316. Então, quando o sujeito emprega, quer dizer, quando ele utiliza, quando ele lança a mão, este mesmo funcionário público da administração tributária, quando ele lança a mão de um meio vexatório ou meio gravoso para a cobrança do tributo do contribuinte, mesmo quando o tributo é devido, mesmo sendo o tributo devido. Quando o Estado ele se depara com a situação de alguém que deveria ter pago um tributo, uma contribuição social e não pagou, ele tem que abrir um processo administrativo, instaurar um processo administrativo. A par disso,
inscrever este contribuinte em dívida ativa e, se ainda assim não for pago, entrar com a ação de execução fiscal. Esse é o meio legal de cobrar um tributo ou uma contribuição social indevida. E não empregar meio vexatório ou meio gravoso na cobrança desse tributo. O que é meio vexatório? É um meio que cause humilhação, né? Um meio degradante à imagem do contribuinte, que vai expor desnecessariamente a pessoa do contribuinte a uma situação de vexame. E o meio gravoso é aquele meio que vai onerar, que vai gerar despesas extras e desnecessárias ao contribuinte para a quitação daquele tributo ou daquela contribuição social. Então, recapitulando aqui, as duas formas de conduta que nós podemos chamar de simples do excesso de exação a primeira conduta, exigir o funcionário público tributo ou contribuição social que ele, funcionário público da administração fazendária, tributária, sabe ou deveria saber indevido pelo contribuinte. E a segunda conduta, mesmo que o tributo seja devido ou indevido, aí independe, né? Mas mesmo que o tributo seja devido, o funcionário público da administração fazendária empregar na cobrança desse tributo ou dessa contribuição social meio vexatório, que é o meio humilhante, meio degradante, ou meio gravoso, que gera despesas desnecessárias ao contribuinte, certo? Essas as duas formas, então, da prática do excesso de exação na sua forma simples, gerando, então, uma pena de 3 a 8 anos de reclusão mais multa. A tipicidade subjetiva do crime de excesso de exação requer apenas dolo genérico em ambas as condutas, bastando a vontade livre e consciente do funcionário público de exigir o tributo indevido ou empregar o meio vexatório ou gravoso, não havendo necessidade de qualquer finalidade específica na prática destas condutas tipificadas no parágrafo 1º do artigo 316. Portanto, para compor o tipo subjetivo, basta a existência de dolo genérico, não há necessidade de dolo específico. Quanto aos sujeitos, o sujeito ativo é sempre o funcionário público e, neste caso, ainda com a especificidade de ser o funcionário público encarregado da exigência ou cobrança do tributo ou da contribuição social. E o sujeito passivo, a vítima primária é a própria administração pública, que tem a sua imagem, né, a sua lisura arranhada por esta conduta indevida do seu servidor. E, secundariamente, nós temos como sujeito passivo o contribuinte, que é o alvo da exigência indevida ou da cobrança vexatória ou gravosa. Então, a vítima, nesse caso, temos aí uma duplicidade de sujeitos passivos, vítima primária, a administração pública, e vítima secundária, o contribuinte do qual se exige indevidamente o tributo ou a contribuição social, ou contra o qual se emprega um meio vexatório ou gravoso na cobrança desse tributo. O momento consumativo, a consumação do delito, em relação à primeira conduta, né, a cobrança indevida, se dá no momento em que ocorre a exigência do valor não devido, então no momento em que o funcionário público exige o valor não devido, é neste momento que se consuma o crime de excesso de exação na primeira conduta. E na segunda conduta, o crime se consuma no momento exato em que o meio vexatório ou o meio gravoso é empregado contra a pessoa do contribuinte. É possível tentativa? Na forma unissubsistente não cabe. Por exemplo, a forma verbalizada, oralizada,
não cabe tentativa. Ou o funcionário público exige ou pronuncia as palavras caracterizadoras do meio vexatório ou gravoso, e aí nós já temos o crime consumado, ou nada diz e não temos sequer tentativa, porque não houve o início da execução. Agora, na forma plurissubsistente, quer dizer, se para cobrar o imposto, o tributo indevido ou a contribuição social indevida, se para cobrá-la ou se para empregar o meio vexatório ou gravoso, ele faz isso através, por exemplo, de um documento escrito, então aí nós temos a possibilidade de tentativa, porque ele pode, por exemplo, remeter esse documento escrito caracterizador da cobrança indevida ou do meio vexatório ou gravoso, e esse documento não chegar às mãos do contribuinte, e aí deu-se início à execução, mas que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Por exemplo, o documento foi extraviado no meio do caminho, não chegou às mãos do contribuinte-alvo, então nós não teríamos aí a consumação do delito. Neste caso, então, na forma unissubsistente não cabe, agora é possível admitirmos tentativa das duas formas de conduta quando praticado de maneira plurissubsistente. No parágrafo 2º do artigo 316, nós temos a forma qualificada do delito de excesso de exação, que vai dizer especificamente a conduta descrita no parágrafo 1º do mesmo artigo, que trata da hipótese de o funcionário público desviar, embora também o verbo desviar não esteja no infinitivo, mas é a ação central contida no parágrafo 2º. Então, desviar o funcionário público, aquele valor que foi recebido indevidamente do contribuinte, seja desvio para si, quer dizer, em proveito próprio, ou para outrem, também para a terceira pessoa beneficiada. E neste caso do excesso de exação qualificado, aqui a tipicidade subjetiva envolve a necessidade de dolo específico, porque quando fala desviar para si, significa desviar para incorporar ao seu patrimônio, ou para outrem, desviar para incorporar ao patrimônio de outra pessoa. Então, na forma simples do delito, parágrafo 1º, a tipicidade subjetiva requer apenas dolo genérico. Agora, na forma qualificada do delito, a tipicidade subjetiva requer o dolo específico de desviar para si, para incorporar ao seu patrimônio especificamente, ou para outrem, para incorporar ao patrimônio de terceira pessoa que seja a beneficiária desse desvio. E aí nós temos pena de 2 a 12 anos de reclusão, mais multa. Tem uma questão importante aqui para ser tratada, que diz respeito às penas cominadas, é uma coisa bastante incomum. Pois a forma simples do delito, ela tem uma pena mínima mais alta do que a forma qualificada. A pena mínima na forma simples é 3 anos e a pena mínima na forma qualificada é 2 anos. Parágrafo 1º, 3 anos de pena mínima. Parágrafo 2º, 2 anos de pena mínima. Então, há quem interprete que, neste caso, nós devemos aplicar, devemos considerar, melhor dizendo, como pena mínima também para a qualificadora do parágrafo 2º, aquela, para pena mínima para a forma simples do delito, também a pena cominada mínima para a forma qualificada. Então, neste caso, quem interpreta desta forma, entende que a pena mínima do parágrafo 1º não é os 3 anos consignados no seu preceito penal secundário, mas sim os 2 anos consignados no preceito penal secundário do parágrafo 2º. Por quê? Porque é uma forma de nós harmonizarmos aquilo que parece ser o objetivo do legislador de apenar de uma forma mais branda aquilo que está no parágrafo 1º, que é a forma simples do delito, e de uma forma mais grave aquilo que está no parágrafo 2º do mesmo artigo.
Então, neste caso, para quem interpreta desta forma, gerando aí, quem sabe, algo mais racional em termos de proporcionalidade, conclui que a pena cominada ao parágrafo 1º, na verdade, ao invés de 3 a 8 anos, seria de 2 a 8 anos, utilizando como pena mínima a pena mínima do parágrafo 2º, e aí a qualificadora do parágrafo 2º com pena, aí sim, normal, de 2 a 12 anos de reclusão. Tá? É uma observação importante porque aí se faz aqueles que assim pensam, e eu acho que existe uma certa razão nessa forma de pensar, você não tem aí um crime simples com uma pena cominada mais alta do que a forma qualificada do mesmo delito. Depois nós temos a forma majorada do excesso de exação, com majorante de 1/3 a produzir efeito na terceira fase da dosimetria, com base no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, se o funcionário público ocupar cargo em comissão, né, ou se exercer função de direção ou assessoramento. Tá? Se ele exerce cargo em comissão, ou ocupa cargo em comissão, ou se ele exerce função de direção ou assessoramento, neste caso, então, nós vamos ter mais 1/3 de pena, a majoração a ser, como a gente sabe, produzida na terceira fase da dosimetria. E, por fim, a ação penal do crime de excesso de exação é sempre ação penal pública incondicionada. Então, havendo prova do crime e indícios suficientes da autoria, portanto, justa causa, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e com isso, deflagrar aí o início da ação penal. Ok, meus caros? Estas são, então, as principais observações a serem trazidas sobre o crime de excesso de exação, tipificado no artigo 316, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Eu me despeço aqui, então, e até o nosso próximo vídeo.